Bem, bom dia a todos que já estão na sala aqui do YouTube, né, do NER, UFG. A gente começa em instantes nosso webinário Leituras de Peter Berger. Prazer imenso ter vocês aqui com a gente hoje, nessa manhã, nesse evento que na verdade vai durar o dia todo, né, com 4 lives, 4 mesas, 2 conferências de manhã e 2 mesas redondas à tarde. Daqui a pouco a Eliane, a professora Eliane entra também ao vivo com a gente aqui no YouTube. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem muito bem hoje, essa manhã e essa tarde, de, enfim, intensos debates, né, leituras da obra do Peter Berger. A gente pretende começar às 8h30 em ponto, porque esses eventos virtuais são complicados, atrasar, e a gente quer aproveitar bem o tempo, considerando todas as dificuldades de um evento remoto como esse, e também para aproveitar bem os convidados, as convidadas, que vão estar trazendo aqui suas leituras desse autor, que se tornou um autor aí referencial para nós, que pensamos o fenômeno religioso no mundo contemporâneo. E como nós não começamos ainda, estamos fazendo já esse teste inicial. Eu peço para o Marcus, que é o nosso, enfim, mestre de cerimônias, né, se tiver algum problema com a minha voz, que ele já me avise, né, e, enfim, muito bom que as coisas estejam caminhando bem. Bom dia, Luiz, bem-vindo, daqui a pouco a Eliane entra ao vivo também, viu, Luiz? Eliane Rodrigues, bom dia, bem-vinda. Bom demais vocês aqui para a gente. Maria Celeste, bom dia. A gente vai estar, enfim, daqui a pouco entrando aí com a professora Eliane também, que já está a postos, esperando dar o horário para a gente começar o nosso evento de hoje. Bem, bom dia, Bruna. Quanto tempo, hein, Bruna? Bruna também membro do NER. Larissa Gomes, bom dia. Enfim, os nomes que eu for conseguindo enxergar aqui no chat, eu vou enfim, cumprimentando. 8h29, 8h30 a gente começa, a Eliane vai entrar e eu vou, enfim, apresentar um pouquinho o evento. A Nayana também já está por aqui, apresentar a professora Eliane, um pouquinho o Berger, para não dar spoiler, né, porque hoje nós vamos ter um dia para pensar o Berger juntos, para ler o Berger. São 4 lives, 2 lives de manhã, 2 conferências, conferência de abertura daqui a pouco, em instantes, com a professora Eliane Gonçalves, e em seguida com o professor Alberto Moreira. Daí a gente tem o almoço, depois do almoço 2 mesas redondas, a primeira às 2h30, né, sobre secularização, e a segunda às 4h30, sobre pluralismo religioso. E a gente encerra esse evento amanhã com uma conferência internacional com o professor José Casanova, que tem um texto, enfim, ainda não publicado no Brasil, nós vamos publicar esse texto, onde ele faz uma abordagem da obra do Peter Berger. Eu acho que o Marcus vai trazer a Eliane aqui para o YouTube agora, ao vivo, e eu vou dar... Bem, bom dia a todos, bom dia, professora Eliane, seja muito bem-vinda ao nosso evento, muito obrigado por ter aceito participar desse nosso evento, dessa conferência inaugural aqui desse evento Leituras de Peter Berger. Bom dia, Flavinho, muito obrigada pelo convite, estou muito alegre de estar aqui, embora esteja, assim, um tantinho nervosa com o evento. Eu também estou super nervoso, mas também super feliz em estar aqui com você, Eliane. Bem, eu quero desejar também bom dia a todos e todas que estão aqui.
com a gente nesse evento. Eu quero muito agradecer a presença de vocês nesse webinário Leituras de Peter Berger. Eu escrevi algumas linhas para tornar mais objetiva a minha presença, meu papel de moderador aqui nesta conferência de abertura, que conta, então, com a presença da professora Eliane Gonçalves, ao qual eu desde já agradeço demais por ter aceito o convite. Né? Eu quero lembrar que depois da conferência da professora Eliane, nós vamos abrir espaço para questões que vocês podem fazer pelo chat, e também, ao final da apresentação da professora Eliane, nós iremos disponibilizar o link de um Google Formulários para quem quiser o certificado de participação. Como é um evento de extensão da UFG, a gente segue as regras da extensão, então são 5 lives, né, o evento todo, a gente vai disponibilizar o certificado para quem, enfim, participar de pelo menos 4, tá certo? Então vai ter um Google Formulários ao final de cada conferência, de cada mesa, para que vocês preencham para depois receber o certificado online. Quando o Alberto Moreira e eu decidimos organizar em conjunto com o Núcleo de Estudos de Religião, Carlos Rodrigues Brandão, da UFG, e o Núcleo de Estudos Avançados, Religião e Globalização, da PUC Goiás, um evento sobre o pensamento de Peter Berger, uma questão, né, surgiu. Né? Por que organizar uma jornada de estudos acerca de um pensador considerado conservador? E a resposta, na verdade, ela era óbvia, né? Porque Peter Berger se tornou, enfim, na contemporaneidade, um autor imprescindível. Incluir Berger na categoria de autor obrigatório pode parecer exagero da minha parte, mas apesar de nosso autor ter assumido posições reacionárias ao longo de sua vida, vide, por exemplo, o episódio denunciado por Franz Hickenloomer nos anos 80, acusou Berger de ter colaborado com a perseguição do governo norte-americano à teologia da libertação na América Latina. O simples fato de Berger ter sistematizado de forma tão elementar a teoria da secularização o torna indispensável para a compreensão do lugar da religião no mundo contemporâneo. Mas não é só isso. O Berger desenvolveu um conjunto de conceitos e teses que elucidam as dimensões fundamentais das instituições religiosas no disputado mercado de bens de salvação. São várias as formulações, entre elas, por exemplo, a noção de estruturas de plausibilidade e a ideia de fórmulas de paz. A primeira, imbuída de conteúdo capaz de oferecer uma explicação consistente do desgaste das igrejas na modernidade, e o segundo, considerado por mim como um eficiente modelo de comparação das diferentes relações estabelecidas entre as religiões e os Estados-nações, seja no Oriente ou no Ocidente. Ou seja, a fórmula de paz, do meu ponto de vista, né, desenvolvida por Berger, se tornou uma elaboração original para pensarmos o tema da laicidade na contemporaneidade. E não para por aí. Mais recentemente, fomos apresentados ao livro Os Múltiplos Altares da Modernidade, que nos fornece um esboço inicial de um novo paradigma da religião, diante de um cenário de pluralidade cada vez mais exacerbada. Pluralismo não somente de ideias religiosas, como aponta Berger, mas, sobretudo, de discursos seculares que conjugam as identidades dos indivíduos na modernidade tardia. A obra de Peter Berger, autor que nasceu na Áustria em 29, fez sua carreira nos Estados Unidos até sua morte recente em 2017, essa obra faz parte de um episódio particular na minha carreira acadêmica. O autor sustentou os argumentos sociológicos da minha prova didática na ocasião do meu concurso para professor adjunto na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Na banca estava a professora Eliane Gonçalves, né, que depois vim saber que era uma estudiosa, enfim, da obra do autor. Eliane se tornou uma referência de vida para mim, uma parceira de trabalho e uma amiga fraterna. A professora Eliane é uma importante ativista social em Goiânia, é cofundadora
e colaboradora permanente de uma organização feminista muito conhecida, que é o Grupo Transas do Corpo. E eu acho que é muito provável, na verdade tenho plenamente certeza disso, que ela seja a docente mais querida aqui da Faculdade de Ciências Sociais. Isso pelo fato de ter um farto conhecimento sociológico, nitidamente demonstrado em sua obra sobre modos de vida, teoria social feminista, gênero e categorias da diferença. Sua produção, né, prova da sua competência acadêmica acima da média, a torna capaz de transplantar para a sala de aula noções sociológicas complexas, sem desfigurar a obra dos autores e principalmente das autoras tratadas. Eu tenho certeza que será assim hoje, né, em sua conferência sobre o Peter Berger e a obra Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, principalmente a presença da professora Eliane. Muito obrigado, professora Eliane, a palavra é toda sua. Flavinho, o que a gente faz depois de uma apresentação dessa? Você exagerou ao máximo toda a minha figura profissional. Você é demais, meu querido. Não foi só você que se lembrou do concurso. Eu te dei nota 10 naquela aula, porque foi uma aula maravilhosa, eu fiquei encantada. E aí, você adiantou umas coisas, né, que eu vou contar para o público. Mas antes, queria dar bom dia a todo mundo que está presente, agradecer muito esse convite caloroso, que me foi feito já há algum tempo, né? Nós esperávamos fazer esse evento, né, Flávio, ao vivo e a cores, num encontro físico. As palavras agora se tornam insuficientes para explicar essa modalidade de encontro. Se nós estivéssemos lá, ao vivo e a cores, muitos abraços efusivos, muitos contatos, e que nós estamos aprendendo a transferir para esse espaço aqui, onde as pessoas devem se sentir abraçadas, tocadas, queridas, e os nossos sorrisos compartilhados, embora a situação não esteja lá para tantos sorrisos, mas eu acho que é uma atividade de resistência, vamos dizer assim, né? Nos manter animados. Aprendi isso muito com a Áurea Carolina ontem, no debate, né, no nosso evento Diálogos sobre o Contemporâneo, pensando abismos e horizontes. Mas eu queria saudar todo mundo, agradecer aos núcleos, né, ao NER e ao NEAG, esse convite, e eu faço isso na pessoa do Flávio, que é quem eu mais conheço, agradecendo demais. E eu vou dizer, antecipando, que eu vou me orientar por um roteiro que eu escrevi, porque eu tenho 30 minutos que eu já vou agora acionar aqui no meu cronômetro, para não correr o risco de ultrapassar esse limite, e se ultrapassar, não fazê-lo com muito exagero. Antes de começar a me orientar por esse roteiro, eu queria dizer, Flávio, que você, de fato, foi muito generoso na forma de me qualificar. Eu não me considero absolutamente uma estudiosa do Peter Berger, e eu vou contar isso um pouquinho, quase como anedota. Mas, por outro lado, eu não me sinto intimidada, não, porque eu acho que o conhecimento sociológico é tão vasto que ele nos permite pegar, assim, trilhas, às vezes inusitadas. Então, toda a nossa história, e a minha em particular, ela é cheia de casualidades, assim, dos encontros com as autoras e os autores, a minha própria formação. Então, eu te agradeço muito ter antecipado e ter feito uma apresentação, assim, tão calorosa e tão querida de mim. Então, eu vou tentar agora seguir um pouco esse roteiro que eu fiz, que não vai ser uma leitura, espero, né, que não seja uma leitura chata, mas ele é um roteiro, para mim, importante. E quando eu abro esse roteiro, eu não enxergo mais você, né, porque aqui eu também não estou na plataforma do YouTube, eu não estou vendo a audiência, não sei quem nos acompanha, que são os limites dessas nossas modalidades virtuais. Portanto, se eu começar, se alguma coisa acontecer, me avise, viu, Flávio? Abra seu microfone e me avise, porque agora eu estou atrás das câmeras. Então, vamos lá.
O livro que eu vou comentar, só para mostrar, não sei se dá para ver, é o Perspectivas Sociológicas, né? E abrir esse evento sobre, né, o evento Leituras sobre Berger, esse autor que tanto me ensinou sobre a sociologia, me conduz imediatamente às suas ideias centrais. Eu já até comentei isso com o Flavinho quando a gente chegou aqui. A história, né, da insegurança. Estar aqui é como tatear no escuro quando se é criança. Sentir esse medo diante do desconhecido, que abala a nossa segurança ontológica mediante o risco. E aqui eu me explico. A explicação número 1. Não é comum estar sob a pele de alguém que fala sobre um teórico das ciências sociais. Minha ligação com a pesquisa empírica sobre gênero, aliada à reflexão filosófica e política envolvendo o feminismo, tem demarcado o escopo da minha fala pública enquanto acadêmica. Assim, aceitei esse empreendimento, meio perplexa e meio envaidecida, perguntando ao Flávio o que exatamente ele queria de mim. Ao que parece, né, adotar Peter Berger em minhas disciplinas introdutórias, e eu faço desde que entrei na UFG, e usar suas elaborações teóricas em meus escritos já me capacita para tal. Foi isso que o Flávio me disse. E há algo engraçado sobre o meu início com o Peter Berger. Nunca estudei Peter Berger em qualquer disciplina cursada na graduação, no mestrado ou no doutorado. Ninguém, de fato, nunca me apresentou esse autor singular. Eu o encontrei, literalmente. Eu comprei A Construção Social da Realidade, o livro que o professor Alberto vai comentar na próxima live, em um sebo, em Campinas, São Paulo, no ano de 2002, quando eu cursava o doutorado, primeiro ano do doutorado. Porque A Construção Social da Realidade me conquistou com esse título, porque eu vinha de uma reflexão desde o mestrado e na própria reflexão feminista da construção social, né, do construcionismo social. E aí eu comprei esse livrinho velhinho, né, ainda bom, no sebo, e anos depois, já professora, eu comprei o Perspectivas Sociológicas, novinho em folha, na sua 29ª edição. Então, por muito tempo, eu achei que a ordem da publicação fosse invertida, né, um sistema complexo teórico primeiro, que é a construção, e uma síntese, divulgação mais ampla, que é o Perspectivas. Só que não, né? O Perspectivas é de 1963 e a construção é de 1967, né? De um jovem Berger, por volta dos seus 30 anos. A explicação número 2. Me tornei cientista social em 2007, quando, então, defendi minha tese de doutorado lá na Unicamp. E socióloga, eu costumo dizer, usando uma expressão comum nos Estados Unidos, que eu me tornei socióloga by training, ou seja, a partir do exercício da profissão, de elaborar as minhas aulas, de dialogar com os meus colegas, as minhas colegas, de fazer as leituras. Isso quando eu me tornei professora da UFG em 2009. Antes, né, eu tinha sido a minha vida toda, depois da graduação, especialista em saúde coletiva, nutricionista de formação, de graduação, aqui na UFG, que havia trabalhado por 2 décadas com saúde pública, sempre mediada pelas experiências com o feminismo. Esse feminismo que eu abracei desde os anos finais da graduação, e isso é 1984, gente, tá? Para as pessoas muito jovens aqui da audiência. E dele não escapei, ou seja, do feminismo, né? Sendo ainda uma identidade necessária para permitir experimentar o mundo como ordenado e inteligível, como nos faz ambicionar Berger. Como eu disse antes, a teoria sociológica é vasta demais para alguém se sentir treinado o suficiente em uma única vida. Isso serve também para os alunos que, eventualmente, que estão estudando comigo agora, ou que estudaram no passado, que estão assistindo, para pensar nessa nossa ambição de dominar um campo, né? Para mim é uma tarefa impossível. A gente vai fazendo experiências e bastante laboratório e vai conhecendo, né? Insistindo nesse conhecimento. Então, diante dessa pequena introdução a um self minimamente localizado,
Espero poder agora abordar alguns aspectos do livro que me coube comentar. Este convite à sociologia, do inglês Invitation to Sociology, que é o nosso Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística, tal como foi traduzido na sua edição em português no Brasil. Então, como eu tinha dito, publicado em 1963, acho que a primeira edição brasileira é do Círculo do Livro, de 76, se não me engano, e as demais edições da editora Vozes, hoje na 33ª edição, com variações de capas. Eu tinha até feito um slide com isso, mas eu desisti para não perder tempo. Este livro introdutório, ele tem uma missão que é seduzir, na minha opinião, os leitores e as leitoras para a compreensão sociológica. Um livro para ser lido e não estudado, já como nos alerta Berger no primeiro parágrafo do prefácio. Outro aspecto que chama atenção é a forma como o autor se coloca no texto, fora do eixo de uma suposta neutralidade e objetividade. Ele fala como um sociólogo da religião, que é o autor que eu menos conheço, tá, gente? Então, assim, os conhecedores e as conhecedoras do Berger, dos estudos da religião, são os próximos conferencistas. Eu vou aqui me ater a esse livro, né? Ele fala, e os seus exemplos reverberam esta especialidade. Então, para nós feministas que criticamos o objetivismo e a não implicação subjetiva do autor, do pesquisador, da pesquisadora no objeto, como ciladas epistemológicas, ter esse crédito de confiança biográfica é um alento. Com isso, não quero dizer que Berger seja um autor feminista, ou aliado de toda hora das causas feministas. Alguns de seus exemplos dão claramente essa feição, outros nem tanto. Mas, como direi daqui a pouco, Berger está antecipando muita coisa que se tornará central na análise sociológica crítica contemporânea. Só para dar um exemplo, num de seus últimos livros, escrito em coautoria, sobre religião e secularização, que é o Em Favor da Dúvida, ele tem uma posição, por isso, Flavinho, né, ele pode ter sido realmente conservador, e ele é julgado assim, né, biograficamente, em muitas passagens, mas ele tem umas posições interessantes. Por quê? Porque o Berger, como eu aprendi, é um autor da mediação, né, ele vai fazer sempre tentar pensar fora das polarizações. Ele é um autor muito útil no momento que nós estamos vivendo. Então, ele tem uma posição sobre o aborto que vale a pena depois se tornar conhecida, para a gente resgatar o valor de uma opinião de um autor que, mesmo sendo considerado conservador, tem uma opinião que é importante no assunto que é dos mais espinhosos na nossa existência, né? Outro aspecto fundamental da obra é que se trata de uma sociologia com uma afinidade essencial com a história e a filosofia. Tudo isso já aparece na brochura do livro, o que puxa a argumentação para uma teoria da sociedade com múltiplos olhares. A sociologia não é o caminho, o conhecimento, mas ou uma dentre outras explicações possíveis sobre o social. A preocupação de Berger nesse livro é abrir a ciência sociológica a olhares fora dos âmbitos correntes das universidades e institutos de pesquisa nos Estados Unidos daquele período marcadamente empiricista. Eu diria que é uma obra de divulgação e de encantamento, mais do que de formação teórica, embora, como eu disse, vários capítulos sejam dedicados a expor o que o autor compreende por conhecimento sociológico, dentro desse marco da sociologia do conhecimento, que ele elaborará mais tarde como sua contribuição a uma teoria da mediação. Uma sociologia comprometida profundamente com o humanismo, com os valores humanistas, com o pensamento progressista de então, com a inclusão e com a relativização dos saberes, não concedendo primazia ao conhecimento científico, mas colocando lado a lado com outros saberes e concedendo a esses a dimensão que eles merecem. Nesse sentido, perspectivas sociológicas não apenas fornecem um quadro conceitual de mediação entre teorias aparentemente inconciliáveis, como antecipa, em 63,
uma vasta gama de temas que hoje chamamos de interseccionais. Gênero, raça, sexualidade, classe, geração, nos sistemas de estratificação sociais que determinam, em última instância, nossos lugares de localização nas coordenadas deste mapa social desde o nosso nascimento. Berger faz isso a partir de inúmeros exemplos ilustrativos de sua teoria, desde as primeiras páginas, onde o leitor e a leitora se veem neles, e essa é a natureza dessa obra, tecer a partir da vida cotidiana um olhar sobre o senso comum e valorizá-lo na ordem do conhecimento. Para compreender os exemplos que lança mão, para esmiuçar sua teoria e torná-la acessível, é útil lembrar, sem aprofundar, por causa da nossa limitação de tempo, o contexto histórico daquele momento nos Estados Unidos. O contexto da Guerra Fria, que ele chama de cortina de ferro, a sangrenta luta pelos direitos civis dos negros, ele está sempre dando exemplos, né? Ali ele está no leste e ele está sempre dando exemplos do sul racista, e em menor escala, porque viriam a se tornar mais intensos no final dos anos 60, o movimento de mulheres e o movimento de homossexuais, ou seja, todo o processo que culminaria no movimento da contracultura dos anos subsequentes. Esse é o caldo de cultura que eu consigo apanhar quando eu leio o Perspectivas, né, sem muito aprofundamento. Isso a partir dos exemplos que o Berger nos fornece. Sem entrar em detalhes extensos desses cenários, o livro fala, em todas as suas referências e conexões, desse espírito do tempo, através dos exemplos que o autor usa para atingir um público mais amplo. Saindo desses prolegômenos, eu vou passar uma discussão agora um pouco mais orgânica, né, um pouco mais detalhada do conteúdo do livro. Eu vou fazer isso capítulo a capítulo e, às vezes, juntando ideias de 1 ou 2 capítulos. Né? Eu prometo que não vai ser algo muito chato, extenso, porque é um comentário da obra. Eu entendi assim, tá, Flávio? Eu entendi que era para fazer isso. Como é que eu adoto, como é que eu trabalho com o livro e qual que é a minha compreensão do livro. A sociologia como passatempo individual é o título do primeiro capítulo. Ele não é o mais bonito, na minha opinião, mas ele é muito interessante porque trata das representações sociais sobre sociólogos. Acho que é a primeira vez que eu li algo assim e eu me diverti muito, né? Porque ele começa dizendo que os sociólogos não são tão populares quanto os psicólogos. Então, o Berger mapeia as muitas confusões e ambiguidades acerca do que realmente esse profissional ou essa profissional, imagino que naquele tempo deviam ter, assim, poucas mulheres, o que esse profissional é, o que ele faz. Depois eu descobri que a cadeira de sociologia foi primeiro criada nos Estados Unidos, isso eu aprendi agora para dar aula, pensando a história da sociologia, né? Então, assim, eu achava que era Durkheim, lá na França, mas em 1909, a cadeira de sociologia foi criada nos Estados Unidos para formar gente para o serviço social, e é por isso que eu entendi por que o Berger faz essa distinção entre sociólogo e assistente social. O que leva a essas representações confusas, o serviço social, a assistência social, aos pobres e carentes, as ações nas comunidades, é a palavra social, que induz a pensar em reformas, assistência, correção, ajustamento, etc. A isso, o Berger informa: sociologia não é uma ação, é uma tentativa de compreensão. E com esta asserção weberiana, Berger aponta a sociologia como uma ciência que vê sem julgamento de valor. Sabemos que essa asserção, ela é em si uma idealização, porque o julgamento se impõe muitas vezes, e o preceito weberiano de integridade científica, ele não é levado às últimas consequências, porque é difícil separar a vida que se leva da vida que se observa, característica fundamental da nossa profissão. À visão de reformadores sociais se somam outras, o de realizador de pesquisas e coletor de dados estatísticos, do sociólogo obcecado por métodos e técnicas de pesquisa, como aquela obsessão de demonstrar o caráter de cientificidade, né, da sociologia, e ainda o frio calculista que aparece como manipulador de seres humanos, manipulador de homens, como diz o Berger. Mas o infeliz título do capítulo, como conclui Berger, está menos para passatempo individual do que para paixão.
Isso é um traço do livro, né? O Berger, ele aperta para depois soltar, ele faz um constrangimento para depois seduzir. A sociologia envolve paixão, curiosidade e interesse pelo que está do lado de lá da porta fechada. De modo que, citando Schultz, ele diz, se para alguém lhe bastar o mundo aceito sem discussão, essa pessoa deve fugir da sociologia. Eu gosto muito dessa frase, porque uma vez adquirida a consciência, não é mais possível viver da mesma forma, o que certamente só interessa a algumas pessoas e não todas. E aí eu passo ao capítulo 2, que ele intitula A Sociologia como Forma de Consciência. É um capítulo que eu considero bem bacana, onde o autor se preocupa em definir o social a partir do objeto da sociologia, e aí elaborar uma definição de sociedade, que ele expressa assim: sociedade é um grande complexo de relações humanas, ou um sistema de interação, sendo esta interação compreendida como reciprocidade. De Weber e Durkheim, Berger oferece essa conceituação. A sociedade consiste num complexo de fatos sociais, nos quais as ações do sujeito são orientadas umas para as outras, sendo que a trama de significados, expectativas e condutas que resulta desta orientação mútua constitui um material de análise sociológica. Que é uma citação que está lá na página 37. Vemos que cabem nesta definição relações ordinárias e de grande escala, o cotidiano, a realidade suprema da vida, as redes que estruturam o poder, o Estado, o capitalismo, o patriarcado, as religiões, etc., ou o que se convencionou chamar de macroestruturas. Por fim, a grande importância concedida à interação e à intersubjetividade. Aqui, em outra obra que eu gostei muito, que eu adotei na primeira disciplina que eu ministrei na Faculdade de Ciências Sociais, que é o texto dele escrito com a Brigitte Berger, né, que era sua parceira. Ele diz, a biografia dos indivíduos, desde o nascimento, é a história de suas relações com outras pessoas. Isso já é a influência, né, do Mead na obra do Berger. Esse belo capítulo, que eu estou considerando um capítulo belo, o primeiro nem tanto, ainda traça as principais características do fazer sociológico que Berger distingue entre 4 aspectos ou dimensões, que estão profundamente interconectadas. Eu dei esse capítulo ano passado, e foi muito divertido discuti-los com os alunos. O caráter de desmistificação, que é né, ou desnaturalização, que é uma das principais características da sociologia, a não respeitabilidade, que é eu vou comentar, a relativização e o caráter cosmopolita, que ele agrega lá no final do capítulo. Vou comentar muito rapidamente o que são essas dimensões. A primeira é muito fácil para nós, né, que já somos treinados na pesquisa sociológica. A sociologia tem uma função desmistificadora. É aquela que retira o véu da ignorância, que revela para além das evidências simples ou das aparências, ou nessa frase coloquial, ver atrás dos bastidores. 2 exemplos muito interessantes são oferecidos pelo autor. Acho que aqui eu coloquei, não sei se foram 2 ou 3. Mas, por exemplo, ele diz, para estudar as relações de poder, para estudar como elas operam, mais do que ler as leis, mais do que ler os princípios constitucionais ou como operam as regras nas instituições, a gente precisa ver como elas operam de modo paralelo e informal. Então, o poder, as leis, constituem uma faceta explícita, às vezes não conhecida, mas está explicitada, mas elas não dizem tudo sobre as relações de poder. Então, é fundamental estudar como elas operam, quais são suas contradições, ou o que não é visível, né? Depois ele dá um exemplo das igrejas, né? Ele diz, as denominações protestantes nos Estados Unidos, as protestantes históricas, elas têm todas as diferenças do ponto de vista teológico, do ponto de vista das suas formas de organização não institucionais, né, em termos do seu funcionamento.
Mas, se você for estudá-las por dentro, estudar as formas de hierarquia, você vai encontrar que todas elas têm um elemento comum, e esse elemento é a burocracia. Então, ele está dizendo que você acaba enxergando lá a burocracia tal como definida pelo Weber, se você sai daquilo que as próprias religiões explicitam. E, por fim, o último exemplo que eu gosto muito, que é do meu lugar interessado, é de como o discurso romântico, o discurso sobre o amor, ele esconde, por trás daquele arrebatamento aparente entre casais, uma acomodação bastante consequente entre interesses de classe, aos quais eu acrescentaria da norma heterossexual, geracional, de raça, etnia, etc., mediante a qual as pessoas se permitem apaixonar-se. Então, não tem nada menos romântico do que isso, mas é exatamente aquilo que acontece, né? Então, ele cita lá o casal sob o luar, e aí ele vai dissecar que aquilo é uma cena para a qual aquelas duas pessoas que parecem, no seu enlevo amoroso, criadas uma para a outra, como que, se você remontar as biografias, remontar a história pessoal de cada um, aquilo é uma consequência quase que esperada, né, dos lugares onde essas pessoas foram criadas, né, das suas localizações nesse mapa da estratificação. Então, não apenas ver para além do que está dado, o que inclui quase tudo que a sociologia estuda, é preciso estar atento ao que está fora do círculo de respeitabilidade. Esse pedaço é muito interessante, porque o Berger vai extrair exemplos de uma sociologia que está em curso, né, nos Estados Unidos, e que já produziu. Então, ele traz o Veblen, ele traz todos os estudos, naquele momento, dos interacionistas, cita o Goffman, e aqui ele está querendo dizer que a sociologia não pode ter medo de adentrar as fronteiras, né, as franjas da sociedade, aquilo que é considerado sujo, pervertido, e por aí denunciar as falácias, as mentiras, e ele está se referindo muito a essa obra que eu não li, mas o Flavinho leu, com certeza, do Veblen, que é a teoria da classe ociosa, dessa dimensão moralista, né, de uma elite estadunidense que valoriza a monogamia, o espírito comunitário, a educação, o trabalho árduo, para mostrar quais são as mazelas dessa classe. E todos os outros trabalhos, como eu já mostrei, como eu já citei, que se embrenham, né, pelos estudos das drogas, da prostituição, das pessoas do mundo underground, do mundo das ruas, que essa é uma sociologia que ele está chamando, né, dos temas não respeitáveis, da não respeitabilidade. O sociólogo, a socióloga deve fazer isso sem temor, né? Isso é uma novidade também, em termos de literatura, que eu achei muito interessante. E, por fim, ele vai agregar essa ideia do cosmopolitismo, que é uma ideia que vem, né, claro, desde a tradição da transição do século XIX ao XX, da perspectiva das cidades. O Zimmel é um autor importante, eu imagino, ele não está citando ele aqui, mas eu consigo enxergá-lo. Ele diz, a sociologia, sendo moderna, ela está investida do processo de relativização de valores, de ruptura com a tradição. O humano na modernidade, e aí, citando, está em perpétuo estado de dúvida. Isso inclui o caráter cosmopolita da sociologia, ou seja, ela está profundamente enraizada na vida urbana, na complexidade das tramas e das relações dos indivíduos na e com a cidade, onde tanto os papéis quanto as identidades mudam a todo momento. E aí o Berger passa, né, com essa discussão sobre a mudança, para um excurso, né, que é um texto entre os capítulos, onde ele vai explorar um tema, e aqui ele vai falar sobre alternação e biografia. Eu acho esse capítulo muito sensacional. Acho que foi a primeira vez que li algo assim, né, esses termos e essa reflexão. Para mim, o autor se aproxima aqui muito do que é, no feminismo, a teoria do ponto de vista, ou standpoint. Algo que é bastante controverso, mas, enfim. O Berger coloca, de maneira muito interessante, que o ponto de vista
por todas aquelas coisas que nós já falamos, da localização no mapa, da formação do indivíduo e tal. Ele determina como o sociólogo, a socióloga, percebe e descreve o seu objeto, ou analisa, e afetará a maneira pela qual descreve a si mesmo, a sua própria biografia. Há aí um respeito ao caráter relativo das verdades particulares. O que é certo ou normal varia conforme a localização dos indivíduos, varia com o território. Essa possibilidade de ver os pontos de vista alterados de acordo com a experiência, morar em outro país, deslocar de um estrato social ao outro, para cima ou para baixo, mudar de partido político, tornar-se vegetariano, sair do armário, entre tantas outras coisas, estudar numa universidade, eu acrescentaria, né? É o que o autor denomina de alternação biográfica, um termo que, segundo ele, soa melhor que conversão, que traz conotações religiosas. Berger está dizendo aqui, literalmente, os sistemas de significado têm uma estrutura social, e esses significados mudam no curso da vida. Por essa via de compreensão dos processos de significação a partir da experiência, Berger alude à capacidade de vivermos várias realidades, mesmo contraditórias, sem que percamos nossa integridade ou a nossa segurança ontológica. As inúmeras possibilidades de alternação biográfica levam o autor a pensar novamente em cosmopolitismo, uma característica comum à cena urbana em expansão no mundo moderno. Isso faz parte do modo como somos moldados e de como moldamos de volta a realidade, ou seja, as formas de objetivação e de subjetivação, que são apresentadas nos capítulos 4 e 5, intitulados O Homem na Sociedade e a Sociedade no Homem, termo que eu sempre troco por ser humano, e daqui para frente eu vou falar sempre ser humano. E eu passo a comentar. Eu estou andando rápido, gente, porque já está próximo de 30 minutos. Então, esses dois capítulos, que são os capítulos mais densamente teóricos, né, tratam daquilo que é central conhecer para compreender, de um ponto de vista sociológico, a realidade e a relação indivíduo-sociedade. Por isso que é uma teoria da mediação. Algo que está melhor sistematizado lá na construção social da realidade, que o Alberto vai explicar para vocês depois, que é onde ele reúne as suas principais influências, Durkheim, Weber, George Herbert Mead, Schultz, Zimmer, Mannheim, para citar os mais importantes. Então, aqui a imagem do ser humano que o Berger oferece como um minúsculo ponto rodeado por círculos concêntricos é uma visão claustrofóbica, ele próprio admite isso. Uma vez que a sociedade é pensada enquanto relações de poder e força exercidos sobre os indivíduos enquanto coerção ou sistemas de controle. Exagerando Durkheim, nesse capítulo, O Homem na Sociedade, ele explica a exteriorização, ou o processo de formação da realidade objetiva e dos mecanismos de sua institucionalização, que garantem a sobrevivência de longa duração da sociedade e sua reprodução. No outro, A Sociedade no Homem, ele apresenta a interiorização, ou a forma da realidade subjetiva, a formação da realidade subjetiva, que é, de certa forma, a aceitação nada difícil desses sistemas de regulação e controle, porque nos dão a tal segurança ontológica. Quer dizer, é claustrofóbico, mas é passível de ser acomodado nos indivíduos. Por quê? Porque eles dão essa sensação de que eu posso reconhecer, eu posso viver num lugar que, mesmo me constrangendo, me traz uma sensação de segurança. Isso é um tema que eu acho bem bonito, mas não dá para a gente avançar aqui, né? Apoiado nas teorias de Mead e de Schultz, Berger nos apresenta o longo processo de fabricação da realidade subjetiva através das noções de socialização primária e secundária, da incorporação de papéis, da formação da identidade, que é mutável, claro, e ainda dos aportes da sociologia do conhecimento, da teoria dos grupos de referência. Cada uma dessas contribuições ele reserva um espaço para comentário. O esquema básico que todos nós aprendemos deste modelo, resumidissimamente, é assim: a dialética interiorização e exteriorização. A realidade objetivada, aquela que herdamos e que julgamos que sempre esteve lá, entra na nossa consciência individual. Então, através da linguagem, que para o Berger é a primeira instituição social, adquirimos a capacidade de pensar reflexivamente, julgar, apreciar, transmitir e reter significados socialmente reconhecidos.
Então, ele está nos introduzindo nessa dialética, sem usar esse termo, lá na construção ele usa, da interiorização e exteriorização como um processo contínuo, né, de organização da sociedade, onde nós somos moldados, onde nós somos literalmente produzidos, né, e depois produzimos. Esse processo não tem fim. E aí, lá no capítulo 6 e no capítulo 7, que eu vou tentar juntar um pouco mais, porque eu já estou praticamente terminando, ele tenta sair ou reduzir essa sensação de claustrofobia, elaborada sobretudo nesses 3 capítulos anteriores, e adentra a possibilidade da mudança social. Ele já tinha falado em paixão, já tinha falado em saídas, em mudança, agora ele junta Durkheim e Weber de um modo, a meu ver, criativo e interessante, dizendo que são elaborações antitéticas, mas não logicamente contraditórias. E aqui ele concede bastante centralidade aos significados elaborados culturalmente pelos indivíduos em suas relações sociais. Sempre, claro, considerando os contextos de limitação, restrição de liberdade. Então, temas como liberdade, segurança, são tratados com bastante ênfase, e também a questão da responsabilização, que é quando ele traz o Sartre, né, para falar da má-fé. Ou seja, toda vez que a gente diz que não teve escolha, é má-fé. Ou seja, eu linkei muito isso também com a teoria da resistência, do poder, do Foucault, ou seja, sempre há, na agência humana, um tiquinho de resistência, ainda que seja invisível. Então, ele fala da realidade, né? Aqui a sociedade não é mais apresentada como um palco povoado de fantoches, né? Como prisão ou como teatro. Ela é apresentada como um palco de atores vivos. A realidade continua instável, frágil, ela não é uma estrutura de ferro. Nesse discurso do capítulo 7, que ele chama Maquiavelismo Sociológico e Ética, e no capítulo final, a sociologia como uma disciplina humanística, Berger profundamente sensível triunfa. Ele nos convida a sair de fato da prisão, a entrar na rota da liberdade, a deixar a identificação com o fantoche manipulado e interromper o seu mecanismo, fazendo deste ato de consciência o primeiro passo para a liberdade. E aí, então, diz ele que a sociologia se justifica plenamente como uma disciplina humanística. O legal é que Berger não é muito otimista, ele não está vendendo ilusões, ele nos convida a pensar a perspectiva sociológica como risco e possibilidade, como uma ciência até perigosa, porque despida de medos de revelar o que precisa ser revelado. Não adentrando noções problemáticas como a verdade, a ética e a moral, podemos ver todos esses conceitos nas entrelinhas de seus exemplos. É profundamente humanista, não porque coloca o ser humano como superior a tudo e a todos, mas, ao contrário, como uma criatura muito peculiar, que tem ainda por descortinar 1 milhão de possibilidades criativas. E aí, caminhando para as minhas palavras finais, quero dizer que a minha admiração pela primeira leitura deste livro só encontra paralelo com uma citação do Frederic Vandenberg, que eu li no ensaio dele sobre o Berger em 2017, ano do falecimento do autor, e aí eu encerro com essa frase, citando o Frederic. Recordo-me como se hoje fosse o dia em que, ainda jovem universitário, li esse livro, numa aula de estatística. Acostumada a uma concepção positivista dos seres humanos como um fator, estes se transformaram, de repente, em atores que começaram a dançar. Essa é a imagem que o Berger deixou no Frederic Vandenberg, um pesquisador da UFRJ, belga, não é naturalizado brasileiro, mas já é um brasileiro por, como eu disse antes, by training. Então, com essa frase final, eu agradeço esse tempo, foram 35 minutos, peço desculpas pelos 5 minutos excedentes, e estou aqui disponível para questões, se houver, ou comentários e diálogo, né, gente? Eu prefiro isso. Muito, muito, muito obrigada de coração. Eliane, a gente queria agradecer a você, porque foi realmente muito gratificante te ouvir. Muita gente te elogiando no chat, você não está vendo o chat, mas tem muita gente te elogiando. Tem questões que eu vou fazer para você que foram formuladas no chat. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eliane, mais de 85 pessoas te ouvindo nessa manhã, sala cheia.
Então, muito obrigado. Você iniciou falando da primeira edição do Perspectivas, né? E assim como você, eu comprei no sebo. E assim, né, a gente tem livro que a gente, né, que transforma assim mais do que o livro, né? Esse é um dos livros que eu comprei no sebo quando eu era estudante. Quer dizer, ainda sou, né? Mas quando eu fazia graduação. Uhum. E é interessante porque essa edição do Círculo do Livro era uma edição não comercial, né? Então tá aqui, sim, né? É proibido a venda para quem não pertence ao círculo, né? Interessante a restrição. Diz muito, né? E a contradição, porque o Berger começa dizendo esse livro é para o público amplo. Isso. E é interessante também porque ele fala é para o público amplo, mas ele entende, porque eu gosto muito do título original, né? Invitation to Sociology. Né? Demais. A gente poderia ter traduzido, né, diferente. Claro, convite à sociologia. Né? E ele fala, né, a preocupação dele é, olha, a sociologia ainda como ele usa aqui, né, um esporte de reis, né? Ele fala, a preocupação dele, de fato, é convidar mais gente para participar desse xadrez, né? Exato. Então, assim, é um livro magnífico e muito obrigado pela... Pois não, pode falar, desculpa. E muito obrigado por ter apresentado ele para a gente, né? Tem algumas questões que eu gostaria de te apresentar nesse primeiro bloco, que foram feitas no chat, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá, vou começar com esse primeiro hall de questões. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, porque eu fico tão incomodado, Eliane, com essa... Às vezes eu acho que o Berger, enfim, está muito à margem, né? O status dele, em comparação com os sociólogos contemporâneos, sempre parece um pouquinho abaixo do que ele realmente merece. Tanto é que no concurso, no meu concurso, eu fiz uma aposta, porque para o tema que foi sorteado, eu poderia ter usado, por exemplo, Bourdieu, que é muito mais, né, conhecido. Eu falei, não, vou no Berger, que eu conheço melhor o Berger. Né? Então eu fiz uma aposta, mas assim, por que você acha que há esse status mais reduzido do Berger em comparação a outros autores contemporâneos que são tão, enfim, importantes quanto o Berger? Essa é uma primeira questão que eu te faço, e eu queria botar um bloco aqui de perguntas, se você permitir, que foram feitas no chat, pode ser? Então vamos lá, eu vou fazer as questões, as primeiras questões, tá? A Carolina Simões, que é sua aluna em Sociologia 1, nossa aluna da FCS, ela pergunta, professor Eliane, como esse romantismo ou amor consequente das circunstâncias estruturais exploradas por Berger pode ser confrontado nos dias de hoje? Daí ela fala, estou fazendo essa pergunta, fazendo uma ponte com a aula de ontem. E eu acho que fica para essas duas questões, depois eu sigo. Pode ser, Eliane? Pode ser sim, Flávio. Obrigada. Ai, Carol, eu nem sei se eu chamo a Carolina de Carol, não sei se eu tenho ainda intimidade suficiente, mas Carolina Simões, querida, eu estou te chamando de Carol. E, Flávio, você me coloca uma questão que é muito interessante, eu tenho pensado muito nela também. Eu sou muito autodidata, né, nas ciências sociais, como eu falei, tendo a formação torta que eu tenho, graduação, mestrado e doutorado, e tendo concluído a formação em ciências sociais no doutorado, é assim que eu falo, e no pós-doutorado agora, eu li muita coisa sozinha. Ter encontrado o Berger foi uma coisa, para mim, muito, muito importante. Eu li muito Foucault, muito. Li a obra do Foucault, assim, tudo que estava disponível, quando morei fora. E daí, quanto mais eu aprendi a sociologia, mais eu encontrava um Foucault sociólogo. E Foucault dialoga muito com Berger. Assim, não sei se as pessoas fazem essa conexão. Nessas obras de teoria, né? Nos estudos da religião, não posso dizer, mas nessas obras de teoria sociológica. E eu li recentemente que o Berger, A Construção Social da Realidade, que é, de fato, o livro no qual ele formula essa teoria da mediação, esse sistema teórico que ele quer que seja
não definitivo, não único, mas o seu sistema, que ele elabora com o Thomas Luckmann, né? Ele foi considerado um dos livros, eu não sei se essa pesquisa o Alberto vai falar dela, mas é de 2015, eu tenho como rastrear depois essa informação, foi considerada a obra mundialmente, dentre outras, e Bourdieu certamente está nela, mais adotada no mundo inteiro, a construção social da realidade, não perspectivas. Eu tenho essa informação aqui, se não me engano, é num texto da Cynthia Hamlin, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Agora, talvez, Flávia, a gente possa especular aqui que, a partir, né, dos anos 60, outras obras aqui no Brasil foram traduzidas. Até os anos 90, o Elias era praticamente desconhecido, o Zimmel se tornou mais conhecido nas últimas décadas, e sempre num pequeno círculo, né? Eu digo que o Brasil, eu acho, foi muito mais fiel à literatura clássica dos fundadores, considerados pais fundadores, Max Weber e Durkheim, e depois dos comentaristas desses autores, do que dos autores muito criativos. Eu acho que o Berger é muito criativo. Ele traz a filosofia, o fato de se apoiar na fenomenologia, de ter o Schutz como professor, né, e depois como influência grande, no Mead, que é da psicologia social. Essas influências podem não agradar todo mundo, né, Flávio? Então, eu tenho, assim, uma impressão de que a sociologia do Berger é uma sociologia muito fora do mainstream. Ela dialoga. Para você ter uma ideia, ele não está dizendo assim, ó, isso aqui que eu vou falar é do Durkheim, isso aqui que eu vou falar é do Weber. A gente, porque vai aprendendo, cavando, né? Vai cavando, você estuda esses outros autores, aí você chega no Berger e vai ler. Na construção, aqui ele oferece lá no final, ele não estou dizendo que ele rouba ideias, não, pelo contrário, ele cita. No final do livro Perspectivas Sociológicas, ele oferece quais são suas referências e quais foram as obras que ele consultou na construção. Ele faz a mesma coisa com notas de rodapé. Aqui ele remete as notas mais para o final, e elas são poucas, né? Na construção são mais profusas. Então, eu tenho a impressão, arriscando dizer, que as sociologias que tentam fazer sistemas teóricos de mediação, elas tendem a sofrer, por parte daqueles que são mais convictos, né, dentro das teorias clássicas fundacionais, mais preconceito. E aí eu acho que o Bourdieu é menos, e aí a gente tem que entender várias coisas, de onde partem esses autores, as suas obras como são traduzidas, e as pesquisas que fazem, né? O Berger vai se embrenhar pelo mundo da religião, pela sociologia da religião, e ainda tem ele não só estuda sociologia, como ele ele faz formação como pastor luterano, ou seja, tudo isso eu acho que está, sabe, como influência. Mas tem um preconceito. E, recentemente, você vai poder me corrigir, eu li um colega seu, sociólogo da religião, que centapeia no Berger, assim, centapeia na construção social da realidade. Diz que o livro não presta para nada. Bom, aí você vê que é uma dinâmica do próprio campo, né? Enaltecer ou rebaixar autores. Eu não acho que a gente tenha que ter com os autores ou as autoras nenhuma escravização, né? Assim, a gente não tem que ser servo desses autores, mas a gente precisa usar o autor, e aí é muito legal a gente poder amadurecer e ficar confortável publicamente. Eu defenderia esses autores, como defendi Foucault muitas vezes, não porque eles precisam de mim, mas porque as ideias me ajudam a pensar. Lembro quando eu aprendi no doutorado, minha orientadora dizia assim, uma teoria é muito pouco para explicar um objeto. Um objeto, ele é naturalmente, na sua concepção, e daquilo que o campo nos traz, ele requer múltiplos olhares. E ela era uma antropóloga. E, no entanto, num doutorado de ciências sociais, isso me beneficiou muito. Por quê? Porque eu não fiz uma formação, quer dizer, beneficia por um lado, prejudica por outro, né? Eu não vou ser nunca uma socióloga, como eu brinco com você, com Luiz Melo, pura. Eu sou torta, de linhagem desviante. Então, isso favorece imensamente, por um lado, acho até pedagogicamente, mas isso
restringe no mercado acadêmico, digamos assim. Mas eu estou nem aí para o mercado acadêmico, né? Então, eu, assim, acho que o Berger caiu em desgraça, talvez, pela posição política, aquilo que você já mencionou. Eu arrisco a dizer isso. Carolina, o romantismo, o Berger está falando de algo que é, assim, o Berger termina um dos capítulos, se não me engano, o capítulo 10, ele fala assim, a consciência sociológica pode não servir para muita coisa. Ela não garante a felicidade, ela não traz a paz de espírito, mas ela nos poupa, ele aí é muito, muito irônico, ela nos poupa de acreditar no primeiro missionário de plantão, né? Nos gurus, nos coaches da vida, em todas essas promessas vãs de trazer a felicidade plena ou a compreensão plena. Ele cita muito pouco, acho que nem uma vez Freud, a psicanálise tem uma incidência muito pequena, ele não fala, ele nem acredita no inconsciente, ele está aqui nos primeiros capítulos sendo bastante durkheimiano, a realidade se explica no social, a realidade social, e ainda que a gente tenha esse eu, né, esse self constituído mais numa interioridade, ele é social, e eu estou com ele. Então, assim, nesses capítulos da localização no mapa social, é muito produtivo pensar aquilo que hoje é tão necessário quando a gente fala de intersecção. Nós nos subjetivamos, nós, a partir da realidade objetiva, de todas essas influências, de tudo que nos constrói. Então, o nosso lugar de nascimento, a cultura local, a posição de classe, dentro da posição de classe, né, o que os capitais, usando aí o Bourdieu, ele não está usando essa linguagem, o que eles nos fornecem, tudo isso vai nos construindo como entes subjetivos e como nós vamos percebendo o mundo, como nós vamos sentir, como nós vamos amar. Então, é muito interessante quando ele diz, eu não escolho voluntariamente meu objeto de amor, porque senão as pessoas namorariam com muito mais fartura, né, transgredindo fronteiras de classe, de raça, de etnia, de geração, de religião, de localidade geográfica. E não é assim. As relações tendem a ser profundamente endógenas nos seus marcadores, homogâmicas, né? E mesmo as relações homossexuais tendem, em muitos sentidos, a reproduzir padrões de simetria, de classe, de raça, etc. Então, essa, digamos, destruição do amor romântico, para mim, né, para a minha formação feminista, é muito conveniente, é muito importante. Por quê, Carolina? Porque, infelizmente, homens e mulheres, e aí eu não vou entrar no quesito da sexualidade, mas nós somos formados de modo a ter uma percepção muito diferente dos sentimentos, das emoções e, portanto, do amor. E as meninas levam a vida com as princesas na cabeça, né? Então, essa ideia do príncipe, ela pode ser alterada, atualizada, mas ela permanece como uma idealização. Tem sempre aí, numa mulher independente, numa mulher poderosa, algo nela que, como diz Amélia Valcárcel, a filósofa espanhola que eu gosto muito, vai resvalar nesse sentido da preparação para a entrega, para ser agradável, para ser amada. Então, tem uma visão aí de romantismo, mas o romantismo a que ele se refere é essa ideia de que as pessoas se encontram, né, numa chispa de atração e que isso não tem nada a ver com a localização no mapa social. Eu acho que hoje, você me pergunta, né, como é que é isso hoje? Hoje eu acho que nós estamos falando de realidades que o Berger está traçando lá dos anos 60 nos Estados Unidos e nós para cá, nossa cultura é um pouco mais diferente, né, nossa relação com as classes, com a raça, tudo é um pouco diferente dos Estados Unidos, e talvez aqui a gente comece, e por causa dos movimentos sociais, obviamente, por causa da politização, né, da vida cotidiana, começa a perceber que isso é uma ficção, que essa ideia de amor entre iguais, entre iguais quero dizer não do mesmo sexo, mas entre, nessa relação de homogamia, né, de afinidade e simetria dos marcadores, ela é uma ilusão. Então, é muito interessante pensar isso, né, pensar que
O racismo, por exemplo, como estrutura, ele define muito quando você conta os amigos que tem, sendo negra ou branca, com quem você circula, onde você vai, né? Quem se interessa por você, quem não se interessa. Eu acho que é bem dentro disso aí, mas essa também é uma longa conversa. Eu não sei se era isso que você queria como resposta, né? Mas eu acho que pensando com o autor, é isso. Obrigado, Eliane. Vou fazer mais, então, algumas questões aqui do chat. Eu estou te ouvindo e acompanhando também o chat aqui para não perder nenhuma questão, tá bom? A pergunta agora é do Arthur Cavalcante. Ele pergunta: professora Eliane, fiquei curioso sobre Berger e o feminismo. O que você destacaria como contribuição do Berger para os feminismos diante do convívio com a machocracia religiosa no Brasil? Essa é a primeira questão, Eliane. A segunda questão é do Frederico Rocha, nosso querido Frederico. Como as perspectivas particularistas, que eu compreendo como tendo sido atualizado pela noção de lugar de fala, pode ser enriquecida e ou complementada pelo ideal de objetividade científica? E daí tem mais outras duas questões. Posso fazer, Eliane? Tem mais duas questões. Pode fazer, mas depois não sei se dou conta de responder todas, mas fácil, então, vou anotar. Então responde essas duas, depois eu volto nas outras duas. Bom, melhor fazer, porque em menos de, não sei, nós temos, tá bom, sei lá, vou fazer então. Minutos. Faça, vou anotar. Aí, se for preciso, eu pergunto de novo. Pode ser normal. Perfeito. Ainda o Frederico, ele pergunta: de que forma podemos utilizar o perspectivismo para reforçar a autoridade da ciência no tempo em que vivemos? E uma última questão, da Karine Marques Rodrigues Teixeira. Professora Eliane, poderia retomar a questão da burocracia, que me parece foi trabalhada por Berger a partir do exemplo da religião? São essas questões, Eliane. Certo. Vou pedir ajuda aos universitários. Ai, ai. Olha só. Berger e feminismos, né? Quando eu li o texto do Berger com a Brigitte Berger, dessa obra que já é dos anos 70, onde eles fazem uma síntese do processo de constituição, dos processos do que são as instituições, né? Como que acontece o processo de institucionalização, usando muito Durkheim e Weber, né? Essas matrizes, dando um valor muito forte à linguagem. O Berger e a Brigitte, eles oferecem muitos exemplos, eles são muito pedagógicos, né? Eles têm um vínculo, me parece, assim, muito forte com a pedagogia, com a educação, com a... Nenhum livro tenta convencer tanto leitores e leitoras, a meu ver, livros de sociologia. É muito, muito didático, assim, é muito... O Berger gasta páginas e páginas de exemplos mundanos para poder dizer o que ele quer dizer. E lá nesse texto, eles trazem exemplos da educação das crianças, eles falam de como as crianças, por exemplo, francesas e estadunidenses, podem responder tão diferentemente à socialização, falando do comportamento e tudo. Mas tem um aspecto que, para a minha formação feminista e da construção social, era fundamental, que é localizar os processos de institucionalização na linguagem. Chamemos linguagem ou discurso, eu vindo de uma influência mais Foucaultiana, é fundamental para entender o que as feministas criticam, né? Dentro daquelas inúmeras, ou dos inúmeros aspectos que são naturalizados na nossa vida social. Então, colocar uma ênfase na linguagem, no discurso, na reiteração, era como se eu tivesse saindo do presente, das minhas influências teóricas, indo para um passado sociológico e redescobrindo as minhas teorizações lá. Então, de repente, eu vi a construção social que eu tinha estudado por outras vias, por outros autores, lá, numa sociologia antiga, né,
em relação à sociologia contemporânea, numa sociologia contemporânea de meados do século XX. Então, isso tudo me trouxe uma impressão de que essa teoria era muito útil, né? Porque o que o feminismo tenta, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa, nas suas indagações sobre a ciência, o que o feminismo tenta desconstruir? A naturalização da diferença. A naturalização da diferença sexual. A concepção de que tudo mais se explica no social, mas as mulheres e a feminilidade estão coladas numa matriz da natureza, ou da explicação de ordem biológica ou psicológica, né? Coisa que nós vemos em todos os autores clássicos. Vou nem mencionar, até no mais materialista histórico e tal, mas a naturalização do feminino e das mulheres é algo que o feminismo se ocupa como, digamos, ferramenta número 1 para a produção do conhecimento de sua epistemologia. Então, o ganho teórico, e aí eu estou me atendo ao Berger conceitual, ao Berger das categorias, né, explicativas. Em termos de exemplo, eu fui ficando muito contente, porque daí eu não li as obras posteriores do Berger que tratam de religião. Eu sei disso de ler sobre ele, né, mas eu não sou uma estudiosa do Berger, que o Flávio, por exemplo, que o Alberto, que as pessoas que estão nesse seminário, né, nesse webinar. Então, a partir dos exemplos, eu fui me tocando que, puxa, se esse homem era protestante, ele vinha fugido da Europa da guerra, ele tinha radicado na região dos WASP, na região mais conservadora em termos, né, não é mais conservadora, é um misto, né, conservadora do ponto de vista de classe, porque é o povo muito rico, que é o leste dos Estados Unidos, mas é progressista em termos morais, comportamentais, né, ele viveu em Boston, ele estava ali praticamente até o final da sua vida. Então, os exemplos que ele usava me interessavam muito. E aí, quando eu mencionei o ponto de vista do Berger sobre o aborto, esse livro, não sei se dá para vocês verem, Em Favor da Dúvida, que ele escreve com Anton Zijderveld, não sei nem pronunciar, porque é um sociólogo, filósofo, que trabalha com ele a teoria da mediação entre relativismo e fundamentalismo, né? Eu não vou entrar nos detalhes, mas nesse livro, mais para o final, porque ele está pensando justamente o efeito dessa polarização dos fundamentalismos, ele discute o aborto. E aí, é preciso notar como é que ele sai, né? Como é que ele se sai nessa questão. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Você acha que pode ser, Flávio? Não vai demorar muito? É muito pequena a frase, né? Vamos ver o que é a questão. Eles estão discutindo... Nossa, é muito longo aqui. Então, assim, é a ética da responsabilidade, é o debate em torno do aborto, que vocês sabem, nos Estados Unidos, agora no Brasil a gente vive o que os Estados Unidos já viveram há 40 anos. Ou mais, 60 no caso. Por quê? Porque os movimentos pró-vida nos Estados Unidos, desde os anos 60 e 70, são muito fortes, e agora no Brasil é que a gente vive uma ideologia que diz que os ideólogos somos nós, né? Então, ele está dizendo o seguinte: 2 princípios envolvidos no debate, e aí sobre o aborto, podem ser afirmados por ambos os lados, né, fundamentalista, relativista, com toda certeza. 1, que toda pessoa tem o direito fundamental à vida. 2, que uma mulher tem um direito fundamental sobre o próprio corpo. É por isso que o estupro é um crime comparável ao assassinato em sua violação da dignidade humana. Aí tem uma parte maior, né, mas ele está dizendo assim, considerando aquelas controvérsias sobre o feto, sobre o nascimento, sobre a vida humana, ele diz o lado pró-escolha e o lado pró-vida. Então, o lado pró-vida é esse, da naturalização da vida do feto. É claro que uma mulher tem o direito de escolher o que fazer com o próprio corpo, mas a questão é onde, quando o próprio corpo de uma mulher termina e o corpo de uma outra pessoa começa. Afinal, uma mulher não tem o direito de matar seu bebê de 2 meses, mesmo que esteja amamentando, né? Numa comparação com o infanticídio. Há uma questão bastante diferente subjacente ao debate. Em que momento, nos 9 meses que constituem a trajetória da gravidez, uma pessoa surge? Em nossa opinião, dos 2 autores,
A resposta mais honesta seria: não sabemos. Isso é genial, porque a literatura inicial sobre discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos é exatamente essa. O lado pró-vida naturalmente afirma conhecer a resposta no momento da concepção. Essa visão geral, em geral, se baseia em premissas teológicas ou filosóficas que não têm o poder de convencer aqueles que já não estão convencidos. E aí, ele está dizendo que, no final das contas, no final das contas, o que resolve essa questão é dar à mulher o direito de escolher. E, digamos, a sociedade compreender e apoiar, né, dentro dessa discussão sobre o valor, que remete muito a esse caso recente que nós vimos, né, da criança de 10 anos, onde a compreensão de que a violência que ela tinha sofrido e o direito que ela tinha de realizar a interrupção da gravidez. Então, esse é o Berger de 2009, já é um Berger comprometido com posições políticas bastante conservadoras e é capaz de fazer um razoável posicionamento em relação a um tema muito, muito espinhoso. Então, por isso, eu sou muito grata, né, aos exemplos. Agora, como ele se comportou em relação ao casamento gay nos Estados Unidos, que eu acho que ele tem texto sobre isso, eu acho que eu li, mas eu já não me lembro bem a posição, eu acho sempre o seguinte: é um autor que opera dentro de uma visão moderada. Eu diria que a visão, Flávio, nem é tão conservadora, embora as escolhas políticas me parecem foram conservadoras. É sempre uma visão moderada, da moderação. Essa é a pergunta de Berger e Feminismos. Perspectivas particularistas, lugar de fala. Agora eu já não sei mais a questão. Você pode repetir, Flávio? O que a visão, o que o lugar de fala? Sim. Eu vou repetir aqui, espera aí só um pouquinho. Eu sabia que mesmo anotando rapidamente... Como as perspectivas particularistas, que eu compreendo como tendo sido atualizado pela noção de lugar de fala, pode ser enriquecida ou complementada pela ideia de objetividade científica. Tá. Ok, vou tentar responder, então, do modo como eu trabalho com isso, né? A noção de objetividade é útil, mas ela é uma missão impossível, né? Assim, no momento em que nós somos seres humanos, pesquisando seres humanos, ou comportamentos, ou instituições, e nós temos valores, essa é uma questão, a meu ver, superada nas ciências sociais, né? Mas é um debate que continua, mas para mim é uma discussão superada. Né, inclusive trazendo os clássicos. Sim, para diferenciar o que é científico do que é senso comum, é método. Né? Assim, nada garante que a minha pesquisa vai ser mais ou menos objetiva, nem uma pesquisa 100% quantitativa baseada em dados estatísticos, porque a interpretação do dado é de ordem autoral, subjetiva, portanto. Né? Então, assim, eu acho que o que é bacana no nosso treino como cientistas sociais, é que a objetividade é um caminho, né? É um caminho, é um norte. Porque eu não posso fuçar o tempo inteiro na empiria, fazer pesquisa, observação da realidade, projetando ali minhas próprias crenças. Mas é difícil também esvaziar essa realidade pesquisada, esse objeto, das minhas próprias concepções. Isso está colocado, se a gente faz uma genealogia dos autores e suas pesquisas, é óbvio, eu acabei de dizer que o Berger, ele abre o livro dizendo que ele estuda religião, e os exemplos dele são muito recorrentes, né, dessa realidade. E isso é uma vocação, no caso dele, faz parte justamente do que ele está teorizando. Ele vem de uma formação religiosa, ele busca isso, ele tem a questão da transcendência como um valor, né, ou como uma preocupação sociológica. Então, para nós, feministas, a gente chama de uma objetividade forte quando nós somos capazes de enunciar a nossa implicação no objeto. Então, ao contrário de sermos subjetivistas, acusadas, né, de subjetivistas, todo mundo que se implica no objeto, que diz, eu falo desse lugar,
Minha fala e ainda quando eu digo isso, me escapam coisas. É exatamente o que o Berger disse. Quando eu digo que sei meu lugar de fala, eu não sei. Eu intuo, ou eu construo esse discurso para dizer aquilo que eu valorizo. Então, o tempo inteiro eu não estou falando aqui de feminismo. Esse é um lugar, mas esse lugar não me define inteiramente. Mas ele é necessário. Ver se vocês me acompanham e compreendem dessa maneira. Mesmo que eu diga que eu tenho determinadas composições, né, que me definem como ser humano, com certas posições no mundo, eu não tenho todas essas coisas de forma consciente, elaboradas e de forma muito clara e objetiva. Isso é uma construção que, de repente, muda, né? Muda. Faz um processo de alternação, como diz o Berger. Aquilo que me define agora, hoje, no momento que eu falo para vocês, pode não ser o que me definirá daqui 10 anos, ou sei lá, daqui 5 anos, não sei. Eu tenho me definido nos últimos 35 e poucos anos pela história do feminismo, porque é o mote, né, das minhas pesquisas, é como eu me coloquei no mundo do ativismo, é onde eu trabalhei com saúde pública, porque eu trabalhei com saúde sexual e reprodutiva, com educação sexual. Então, vocês compreendem que agora é muito difícil, como diz minha amiga Sônia Correia, jogar a biografia no lixo. É muito difícil quando a gente constrói uma perspectiva, a gente virar as costas, aí seria um processo de conversão, né, assim, que duraria muito tempo e que eu não acho que possa ser compreendido tão imediatamente, né, assim, eu tenho bastante curiosidade por quem é de esquerda e se torna uma pessoa de direita. Para mim, essa pessoa sempre foi de direita, ela tinha um self negociado, porque é muito difícil, né, gente, são domínios muito difíceis da gente conciliar em relação às coisas que a gente defende, aos valores. E aí eu estou fazendo bem barata essa coisa de esquerda e direita, tá? Eu estou tornando isso definições quase senso comum mesmo, não estou aprofundando nelas. Mas, então, veja, a objetividade, ela não é conseguida, como a ciência nos diz, pelo método, pela proteção da pesquisa, com métodos seguros. Isso é um dado e a gente corrobora, mas o que torna a objetividade possível, segundo a epistemologia feminista, que é a objetividade forte, é a implicação, a enunciação do pesquisador, da pesquisadora, naquilo que ele pesquisa. Isso é responsabilidade, chama-se responsabilização, coisa que nem todo cientista faz, e é por isso que a gente cai na ilusão de achar que existe uma ciência neutra, objetiva, que pode ser vendida, né, para todos os públicos, sem custo e sem consequência, e isso é preciso denunciar, né? Essa ciência não existe. Toda ciência tem um arsenal de interesses, né, de corpos, de mentes, de ações, e as ações são mutuamente, né, orientadas. Então, uma coisa vai se ligando à outra. Então, finalizando, a objetividade, o standpoint mostra isso. A objetividade é a possibilidade de você, ao pesquisar, se implicar no objeto de alguma forma na sua enunciação. E aí você tem garantido esse, não sei se está de acordo com o que hoje se discute sobre lugar de fala, mas eu vou usar o jeito que eu aprendi com Foucault. Então, você garante esse locus de enunciação, você se implica naquilo que você estuda. Depois, aí, Flávio... a questão do Frederico também, né? Não sei se você quer que eu retome. Como perspectivismo reforça a ciência. Vê se é isso, se eu já não respondi. Isso, de que forma... vamos ver aqui. Deixa eu recuperar aqui no chat. Espera aí. Né? Tem a da burocracia, que eu acho que eu não sei responder, porque... Vamos, enquanto você recupera essa, porque você me ajuda. Eu só citei isso porque o Berger, ele está dizendo assim, a sociologia tem uma missão... descortinadora, né? Uma missão que é tornar a realidade não apenas aquilo que a gente vê como evidente. Isso não é do Berger, isso está posto, né? Quando a gente estuda os fundadores da nossa ciência. Ela é desmistificadora porque ela não aceita as explicações a priori, né? Ela vai fuçar, e o que o Berger está dizendo
é que se você lê, ele está falando das denominações históricas protestantes lá nos Estados Unidos, batista, luterana, presbiteriana, etc. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, mais do que as congregações, as diferentes denominações, o que elas são, episcopados, congregações, etc., elas têm todas essas questões que elas enunciam, mas elas se organizam do mesmo jeito, e esse jeito de se organizar é burocrático. Então, a definição, a forma de organização, digamos, a forma de contratação, de lidar com a informação, enfim, esse é o exemplo dele. Então, assim, a forma de organização é burocrática, e aí ele está tirando o conceito lá do Weber, mas ele não aprofunda, ele só está dando um exemplo. E eu trouxe o exemplo. Então, eu não posso aprofundar justamente porque eu não tenho elementos para isso, né? Tá bom. E o do perspectivismo é a questão da autoridade, né? De que forma podemos utilizar o perspectivismo para reforçar a autoridade da ciência no tempo em que vivemos? É isso que eu respondi, né? Talvez eu tenha tempo de tornar isso mais detalhado, que assim, muita gente pensa que se implicar no objeto é eu contar assim, aqui eu estou pesquisando isso porque eu sofri uma situação na minha... Não é particularizar a sua experiência. Tá certo, gente? Não é dizer assim, eu fui abandonada, e aí eu vou escrever sobre o abandono. Eu tive uma experiência de pobreza, mas então só vou fazer estudos, ou mesmo as experiências raciais. Não, porque as pessoas são potencialmente aptas a estudar qualquer coisa, a emitir, a fazer análises, a fazer reflexões, desde que ela se treine, né? Desde que ela faça a sua formação. O que significa reforçar o caráter científico é todas essas influências, né, que vêm desde o Thomas Kuhn, toda a discussão sobre a ciência não como um campo unificado, sem interesses, essa ideia de uma ciência como nós herdamos, né, desde as primeiras concepções de ciência, afastando do campo filosófico, teológico, uma ciência que é a verdade, então a ciência como evidência, a ciência que vai trazer toda a possibilidade de enxergar a verdade. Eu acho assim, a ciência, e a gente tem que agradecer, porque nós estamos implicados nesse lugar, né, nós também somos cientistas, mas as visões de ciência são visões em disputa, porque o discurso científico é mais um discurso, e não é um discurso, são muitos discursos, assim como são muitos métodos, assim como são muitas teorias. Tanto que quando a gente faz essa discussão sobre a sociologia do conhecimento, é porque a gente usa uma metateoria, né? A gente não está partindo de uma possibilidade explicativa para criar uma análise sobre o real. A gente está justamente interagindo ou fazendo interlocução com muitas informações e formulações. Por isso que, às vezes, dá tilt, né? Eu falo assim para os estudantes, né? Eu disse que não dá para, nessa vida, conhecer todas as abordagens, mesmo que você seja um sociólogo e uma socióloga de linhagem pura. Não dá. Eu tenho certeza que o Flávio tem um monte de gente que ele nunca leu, e todas nós, e eu, nem se fala. E assim é. Por quê? Porque nós vivemos o ambiente da ciência dentro de uma realidade que é socialmente construída. Então, assim, o que a gente lê? É o que está disponível, é o que circula, é o que é citado. Veja, por exemplo, eu adotei esse semestre um livro que, pela primeira vez na minha formação de cientista social, coloca a teoria feminista como uma das 4 escolas de compreensão do real, de compreensão sociológica, junto com a teoria do conflito, do interacionismo e do funcionalismo, do estrutural funcionalismo. E eu achei isso tão interessante. Por quê? O livro é composto de autores e autoras, e as autoras estavam lá para dizer, escuta, não há sociólogas no período da fundação, porque certamente elas foram apagadas. E aí eles começam a descobrir, né? Aí eu falo para eles, olha,
mulher chamada Harriet Martineau, ela começou a nos ser apresentada recentemente, pelo Giddens, sarará, ela vai sendo descoberta, ela traduziu o Conte, aí o povo vai lá, descobre uma obra, né, porque as mulheres são apagadas recorrentemente. E aí, a teoria feminista aparece com esse status. Isso não é tranquilo, nem entre nós aqui na Faculdade de Ciências Sociais, nos nossos colegas, né? Se eu for submeter essa aula, né, a muitos de nossos pares, ela não vai ter concordância de todo mundo, porque o pensamento feminista, ele muitas vezes, e aí eu quero dizer isso para marcar mesmo o lugar de fala, ele é confundido com a perspectiva identitarista, né? O feminismo está dentro dessa conotação dos movimentos identitários. Não, o feminismo é uma epistemologia, é uma metodologia, portanto, é um corpus teórico sofisticado, complexo, que tem uma representação farta de todas essas tendências, né? Desde a perspectiva do materialismo histórico dialético, né? Do marxismo, do funcionalismo, um pouco menos, mas do interacionismo e, sobretudo, das teorias do conflito, obviamente, né? E elabora, faz a sua própria elaboração, não fica também só na dívida com os teóricos fundacionais. E pensar que o feminismo tem, né, que a teoria feminista, ela não discute só a base da diferença sexual primária e nem os direitos das mulheres, ela está envolvida, né, a teoria está envolvida em pensar a democracia. Nós fizemos um ciclo de estudo sobre democracia e a gente aprendeu muito como que o feminismo aperfeiçoou o conceito de democracia e como as feministas, enquanto sujeitos políticos, continuam insistindo para tornar a democracia aquilo que ela era no sonho, no seu conceito inicial, né? Ontem mesmo a deputada Áurea Carolina estava chamando atenção para isso, tendo a biografia que tem, né? Convido quem quiser ouvir a Áurea Carolina, está a live que ela fez ontem com a gente, está no Sertão, no YouTube, e muito interessante, porque ela é candidata agora, ela vem de uma história muito interessante, ou seja, para dizer o seguinte, que o feminismo tem o que dizer sobre praticamente todas as esferas do social, e para nós, a ciência precisa ser mais porosa, essa ciência mainstream, essa ciência que se arroga, né, que arroga para si o lugar da verdade, ela precisa ser mais porosa para receber essas contribuições, essas influências. A discussão sobre feminismo e ciência é muito profunda, sofisticadíssima, e ela tem praticamente o que dizer a todas as perguntas mais complexas sobre a realidade social. Então, assim, quem tiver interesse, a gente depois cria mecanismos, lugares, né, para conversar sobre isso, né, só para dizer e esclarecer, já que eu estou aqui, tendo essa oportunidade de falar para um público mais amplo do que o público que eu normalmente tenho acesso, que não pode até ser o movimento feminista classificado assim, como movimento identitário, mas o feminismo não é uma perspectiva identitária, o feminismo trabalha em muitas frentes, e a sua epistemologia, seus métodos, né, ainda que não sejam métodos particulares, porque o feminismo não inventa um método, ele faz uma crítica à ciência e trabalha com essa visão situada, né. A autora que eu acho super importante para pensar a objetividade forte é a Sandra Harding, a outra é a Dana Haraway, e a outra é a que está agora bastante na moda, porque foi traduzida, que é a Patricia Hill Collins, que tem o seu Black Feminist Thought, traduzido pela editora Boitempo, se não me engano, e que trabalha com a perspectiva do feminismo negro. Então, assim, são 3 autoras fundamentais, que eu diria que quem quiser começar, tem aí um campo muito fértil pela frente. Bom, é isso, eu acho que acabou, são 10 horas. São 10 horas, deu o nosso tempo, quero te agradecer demais, foi incrível, muitos elogios aqui no chat, muitos agradecimentos, né, parafraseando o Berger fala, para aprender sociologia, né, é mais ou menos assim, né, se você vai estudar xadrez, antes tem que aprender a jogar dominó, mas a impressão que a gente tem é que com você
né, à frente, a gente consegue aprender xadrez sem ter que aprender dominó. Então, assim, é de fato, né, como disse aqui a Bruna, né, elianíssima, né? Então, muito obrigado, foi de fato uma conferência, né, na acepção do termo, muito obrigado mesmo, né, por essa participação sua aqui no nosso webinário. Eu queria agradecer também a presença das pessoas aqui, ó, mais de 80 pessoas, viu, Eliane, ainda na sala te ouvindo. Eu quero agradecer a todos e todas e todos que estão aqui e convidar, nós estamos, né, só começando, hoje é uma maratona, não é uma maratona de séries, mas é uma maratona de lives, então daqui meia hora, às 10h30 em ponto, a gente começa com o professor Dr. Alberto Moreira, da PUC Goiás, e ele vai dar continuidade a esse debate da obra das leituras do Peter Berger. Então, muito obrigado. Eu quero assistir. Tá super convidado, Eliane. Eu vou estar presente. Meu abraço, Flávio, querido, meu abraço a toda a audiência. Estamos juntos aí. Até mais, gente. Obrigada. Beijão. Até mais, gente. Então, nos vemos daqui a pouco. E quem quer certificado, não esquece de preencher o formulário que foi colocado no chat. Um abraço e até já.